Olá, e se o universo inteiro, sabe, da maior estrela até a menor partícula, funcionasse com base em uma única regrinha super elegante? Essa é a famosa busca pela teoria de tudo. E olha, é uma das maiores e mais fascinantes aventuras da história da ciência. Bora mergulhar nessa jornada. Essa ideia do Laplace, de mais de 200 anos atrás, resume perfeitamente a ambição da coisa toda. O objetivo não é só descrever o universo, sabe? É entender ele a partir de um único princípio, uma espécie de fórmula mestra para toda a realidade. Pois é, essa é a pergunta que tirou o sono de gerações e gerações de físicos. Uma única lei para governar tanto o que acontece no cosmos quanto no mundo quântico. Uma ideia que parece tão simples, mas que ao mesmo tempo é absurdamente revolucionária. Mas esse sonho não é de hoje não. Na verdade, se a gente for olhar bem, a história da física é uma grande história de unificações. Pensa só, a cada passo desses, fenômenos que pareciam não ter nada a ver um com o outro se revelaram, no fim das contas, só lados diferentes da mesma moeda. O Newton, por exemplo, ele mostrou que a força que faz a maçã cair da árvore é a mesmíssima força que mantém a Lua girando em volta da Terra. Depois, o Maxwell foi lá e revelou que a luz, na verdade, é uma onda eletromagnética. Cada unificação dessas deixava a gente um pouquinho mais perto de uma compreensão mais profunda de tudo. O otimismo na época era tanto que a galera achava que os grandes mistérios da natureza já estavam quase todos resolvidos. Só que o Lord Kelvin, nesse famoso discurso, apontou para dois probleminhas que ainda estavam ali, sabe, sem solução. Mal sabia ele e todo mundo que essas duas nuvenzinhas estavam prestes a causar uma verdadeira tempestade. E que tempestade, hein? Essas duas nuvens não só trouxeram chuva, elas criaram um racha, uma divisão que partiu a física em dois reinos completamente diferentes. De um lado, a gente ficou com a relatividade geral do Einstein, aquela teoria incrível, super elegante, que descreve a gravidade como uma curvatura no tecido do espaço-tempo. Ela governa os planetas, as estrelas, as galáxias. Do outro lado, a gente tem a mecânica quântica, aquela teoria super esquisita, mas incrivelmente precisa, que dita as regras do mundo subatômico das partículas. E aí que está o problema. Essas duas teorias, que são um sucesso absurdo nos seus próprios domínios, são no fundo incompatíveis. É como se elas falassem sobre o universo em duas línguas diferentes que se contradizem o tempo todo. E é aqui a gente vê o coração do conflito. A relatividade ela descreve um universo suave, contínuo, onde se a gente souber o presente, a gente consegue prever o futuro com certeza. Já a mecânica quântica, ela descreve um universo todo granulado, que funciona em pulos discretos de energia, os quanta, e é governado por probabilidades. As regras simplesmente não batem. Existem lugares no universo onde essa incompatibilidade vira um problemão. Em situações extremas, sabe, de muita gravidade e numa escala minúscula, como no centro de um buraco negro ou no primeiríssimo instante do Big Bang, as duas teorias deveriam funcionar. Mas quando os físicos tentam usar as duas juntas, as equações simplesmente quebram. Elas dão resultados infinitos, respostas que não fazem sentido nenhum. Bom, isso tudo nos traz para a busca moderna. Como é que a gente conserta essa fratura no coração da física? Vamos dar uma olhada nos principais candidatos a resolver essa parada. Primeiro, temos o modelo padrão. Gente, essa é, de longe, a teoria mais testada e bem-sucedida da história da ciência. Ela descreve todas as partículas conhecidas e 3 das 4 forças fundamentais da natureza. Só que tem uma omissão gigantesca aí. Cadê a gravidade? Pois é, ela simplesmente não faz parte desse modelo. E é aqui que entra, talvez, a candidata mais famosa de todas, a teoria das cordas. A ideia central dela é até que bem simples e elegante. Ela sugere que se a gente pudesse dar um super zoom numa partícula, a gente não veria um pontinho, mas sim um filamento minúsculo de energia que fica vibrando, tipo uma corda. Então, o pulo do gato é o seguinte: do mesmo jeito que uma corda de violino pode vibrar de jeitos diferentes para criar notas musicais distintas, essas cordinhas fundamentais também vibram em padrões diferentes. Uma vibração se manifesta para a gente como um elétron, outra como um fóton, e outra, e aqui está o ponto-chave, como o graviton, a partícula da gravidade. No fim das contas, todas as partículas e forças seriam só notas diferentes de uma mesma sinfonia cósmica. Só que, claro, essa beleza toda tem um preço. Para a matemática da teoria das cordas fechar,
Ela exige que o universo não tenha só 4 dimensões como a gente conhece, mas sim 10 dimensões de espaço-tempo. As outras 6 estariam enroladinhas, num tamanho mas tão pequeno que a gente nunca conseguiria perceber. Bom, a teoria das cordas é a corrente principal hoje em dia, mas a ciência vive de ideias novas e às vezes bem controversas. Vamos ver um exemplo fascinante disso. Em 2007, um físico chamado Anthony Garrett Lizzie, que trabalhava meio por fora do sistema acadêmico tradicional, publicou um artigo com um título bem ousado: Uma teoria de tudo excepcionalmente simples. A proposta dele era que toda a física que a gente conhece poderia ser mapeada nos 248 pontos de uma estrutura geométrica supercomplexa chamada E8. A beleza da ideia foi tanta que chamou uma atenção enorme da mídia. A promessa era de uma unificação geométrica de cair o queixo. Só que a comunidade científica foi lá investigar e rapidinho achou um problema sério. O modelo E8, para funcionar, também previa a existência de um monte de partículas espelho, que até hoje nunca foram vistas em nenhum experimento. E isso é um ótimo exemplo de como a ciência funciona, né? Ideias ousadas aparecem, mas elas são testadas rigorosamente pela comunidade. A busca continua, claro, mas alguns começaram a se perguntar: e se uma teoria final for, na verdade, algo impossível de se alcançar? Olha só, o próprio Stephen Hawking, que dedicou a vida a buscar essa unificação, mais tarde começou a ter suas dúvidas. Ele falava do teorema da incompletude de Gödel, que basicamente mostra que em qualquer sistema matemático complexo sempre vão existir verdades que não podem ser provadas dentro do próprio sistema. Talvez a física, no fundo, também seja assim, uma busca que nunca tem fim. Mas assim que essa dúvida filosófica começa a aparecer, a busca prática vai lá e avança. Bem recentemente, em setembro de 2024, surgiu essa manchete. Cientistas anunciaram uma nova equação que, segundo eles, consegue pela primeira vez conectar a relatividade geral e a mecânica quântica. A comunidade ainda está analisando se é para tanto, mas isso mostra que, olha, o sonho está mais vivo do que nunca. Isso deixa a gente com a pergunta final para refletir, né? Será que o grande objetivo é encontrar uma única equação que explique tudo, a resposta final? Ou será que a verdadeira natureza da ciência, e talvez do próprio universo, seja justamente essa jornada, essa busca que não acaba nunca? Talvez a busca em si já seja o tudo que a gente tanto procura.